Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda Língua Portuguesa. Nessa aula nós vamos discutir uma questão que caiu na prova do Enem de 2017. Mas antes disso vamos ler uma citação do filósofo indiano Krishnamurti. Segue um quadro. Temos que considerar a capacidade de trabalharmos juntos com a natureza e com os outros seres humanos. Como seres sociais existimos para nós. As nossas leis, nosso governo, as nossas religiões, todos contribuem para acentuar a separatividade no homem, o que por séculos tem como resultado colocar o homem contra o homem. Torna-se cada vez mais importante, se quisermos sobreviver, que exista um espírito de cooperação com o universo, com todas as coisas vivas do mar e da terra. Que coisa, né? Eu morando aqui no Rio de Janeiro, uma cidade em que o prefeito, que é um pastor pentecostal, condena tudo que for vindo de religiões afrodescendentes. E que por isso resolveu cortar a verba do carnaval. Nosso prefeito parece não perceber que está agindo com intolerância religiosa, ou seja, contribuindo para a separatividade do homem. Que bom que existem pessoas como eu e você que, ao sabermos desses fatos, tendemos a repudiá-los. Mas o fato é que até o momento em que esse tipo de percepção tenha surgido, o homem precisou passar por momentos em que ele não percebia que estava cometendo tais atos. Em outras épocas, de fato, o governo, as religiões, as leis tinham muito mais poder de promover a separatividade. Eram épocas em que o homem era de fato muito mais ignorante. Então é importante que isso faça perceber nos nossos políticos que a mentalidade do homem está mudando. Cada vez mais as pessoas tendem a preferir a colaboração ao invés da competição. Agora nós vamos discutir uma questão do Enem de 2017 que comenta um trecho de um romance. Pelo menos o trecho desse romance, podemos sentir que ele trata de uma cena de intolerância racial. Uma das intolerâncias que contribuíram para a separatividade do homem. Segue um quadro. Enem 2017. A lavadeira começou a viver como uma serviçal que impõe respeito e não mais como escrava. Mas essa regalia súbita foi efêmera. Meus irmãos, nos frequentes deslizes que adulteravam esse novo relacionamento, eram dardejados pelo olhar severo de Emily. Eles nunca suportaram de bom grado que uma índia passasse a comer na mesa da sala, usando os mesmos talheres e pratos e comprimindo com os lábios o mesmo cristal dos copos e a mesma porcelana das xícaras de café. Uma espécie de asco e repulsa distinguia-lhes o rosto, já não comiam com a mesma saciedade e recusavam-se a elogiar os pastéis de picadinho de carneiro, os folheados de nata e tâmara e o arroz com amêndoas dourado, exalando um cheiro de cebola tostada. Aquela mulher, sentada e muda, com o rosto rastreado de rugas, era capaz de tirar o sabor e o odor dos alimentos e de suprimir a voz e o gesto, como se seu silêncio ou a sua presença, que era só silêncio, impedisse o outro de viver. Ao apresentar uma situação de tensão em família, o narrador destila nesse fragmento uma percepção das relações humanas e sociais demarcada pelo a. Predomínio dos estigmas de classe e de raça sobre a intimidade da convivência. B. Discurso de manutenção de uma ética doméstica contra a subversão de valores. C. Desejo de superação dos passados de escassez em prol do presente de abastança. D. Sentimento de insubordinação à autoridade representada pela matriarca da família. E. Rancor com a ingratidão e a hipocrisia geradas pelas mudanças nas regras da casa. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra A. Agora vamos comentar cada uma das alternativas. Enquanto a letra A é o único gabarito possível,
As outras alternativas cometem o erro da extrapolação, ou seja, a geração de ideias que estão ausentes no texto. Quem quiser saber mais pode acessar nossa segunda aula de interpretação de texto, que é essa que está disponível nesse link aqui acima. Primeiramente, vamos entender que o enunciado pede é o que demarcava as relações humanas de acordo com esse trecho. Ou seja, como diz o gabarito da letra A, o trecho narra a cena de uma vida familiar, em que uma lavadeira deixa de ser escrava para impor respeito, o que gera um sentimento de não aceitação por parte dos irmãos do narrador. Por que isso? Porque essa mudança beneficiou uma índia, e isso reflete o estigma de raça, que também era uma serviçal essa índia, e isso reflete o estigma de classe social. Tudo isso sobre uma relação de intimidade de convivência, no momento de refeição familiar. Bem, agora vamos entender os possíveis erros de cada uma das outras alternativas. Pedimos que você não se culpe pelo teu erro. Apenas admita esse erro, por mais absurdo que tenha sido. Parta do princípio que errando você aprende e se torna melhor. Não se culpe pelo erro, apenas assuma a responsabilidade. A letra B pode ser marcada, em alguns casos, com uma interpretação pessoal que o candidato dá ao texto. Se você marcou essa alternativa, talvez você tenha esquecido de deixar que a opinião do autor prevaleça sobre a tua. Isso porque nós podemos imaginar que isso que essa alternativa diz, discurso da manutenção da ética doméstica contra uma subversão de valores, fosse o que o narrador estivesse pensando diante da discriminação contra a lavadeira. Mas isso é uma interpretação pessoal, não é nada que esteja implícito no texto. Trata-se, portanto, de uma extrapolação, ou seja, a geração de uma ideia que não consta no texto. Bem, quanto à letra C, comete uma extrapolação pior ainda. Em que momento no texto podemos sequer imaginar isso? Desejo de superação de um passado de escassez em prol de um presente de abastança. Isso não consta no texto mesmo. A letra D também comete o erro da extrapolação. Mais uma vez, tal como a letra B, você tem que deixar que a opinião do autor prevaleça sobre a tua. Quem seria essa matriarca da família? Se você pensou que seria a lavadeira, você deu a tua interpretação, mas isso não está implícito no texto. Mesma coisa que se você pensou que essa matriarca fosse a mãe do narrador. Então, por isso, trata-se de uma extrapolação. Em momento nenhum o texto fala quem seria essa matriarca da família. Letra E, a mesma coisa. Essa ideia de rancor é uma interpretação pessoal que o candidato pode ter. Não é nada que se refira ao texto. E acaba sendo mais extrapolativa ainda se nós pensarmos numa coisa. Em que sentido existe um sentimento de ingratidão e hipocrisia com aquele fato? De a lavadeira impor respeito. Mais uma vez, é uma interpretação pessoal que o candidato pode ter. Bem, nessa aula, a partir de uma citação de um filósofo indiano, nós discutimos uma questão que caiu na prova do Enem. E a próxima aula será introdutória a uma nova série, a série Agenda Positiva. Nós pedimos que você faça uma leitura prévia do material didático que nós estamos disponibilizando para vocês. Basta clicar no link que está na descrição abaixo desse vídeo. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula.
E para todos vocês, o nosso canal deseja boa sorte. Se você está gostando das nossas aulas, clique um gostei. Se não está gostando, clique um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários, porque a nossa missão é melhorar cada vez mais e para isso nós contamos com a tua ajuda. O nosso canal está buscando maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Lembramos que qualquer dúvida que você tenha pode nos escrever, seja através do nosso e-mail, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do Google+. Aliás, vocês podem nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Isso porque é importante nós sabermos onde nós estamos errando para nós melhorarmos cada vez mais, que é a missão do nosso canal. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas e principalmente nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. E nós convidamos você que ainda não se inscreveu no nosso canal que faça isso. Comece clicando nesse link. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.